Bom dia, eu sou Cristina de Camargo Barroso, sou arquiteta e desde 99 tenho uma empresa de arquitetura que chama Arte Criba, Arquitetura e Design. E através da incubadora afro-brasileira cheguei no LabDiz e participei o ano passado do trabalho do laboratório. E foi para mim muito interessante essa volta à universidade. Foi uma experiência mesmo inesquecível e me aprimorou a prática profissional, mesmo sendo uma experiência educacional, mas foi ao encontro da minha prática profissional de uma forma muito importante. E eu tive uma experiência agora no final do ano que eu pude utilizar o meu aprendizado no laboratório. Porque quando eu comecei aqui, no ano 2014 e 2015, eu me abri muito para esse aprimoramento empresarial. Até porque a minha parte do meu trabalho é muito assim operacional. Eu me mergulho muito no operacional, na prática profissional em si dos projetos. E por ser arquiteta, o meu perfil mesmo, minha formação, a parte administrativa da minha empresa, eu sinto que sempre ficou um pouco a desejar. Então, com essa oportunidade que eu tive da incubadora e depois aqui, eu resolvi abrir o portal assim do estudo, dessa parte de gestão e me joguei mesmo. Mas até por estar muito enfronhada na parte profissional, eu acho que eu fiquei com um pensamento muito prático e também muito assim árduo com a questão das finanças, né, da empresa. Então, há muito tempo que eu não parava assim para conceituar, né, os assuntos, os projetos. Eu acho que essa puxada assim da EBA, de estar aqui no laboratório dentro da UFRJ, foi que me abriu assim os olhos para muitas coisas. E no começo eu não entendia muito o que era. Quando a Beane falava do conceito do laboratório, era difícil para mim entender, porque eu acho que eu estava, como eu disse, muito grudada na prática. E a função mesmo da universidade, aos poucos, com as palestras, eu fui entendendo que é abstrair para poder conceituar, para, né, diagnosticar um problema, uma necessidade, e a partir daí traçar estratégias para de atuação. E essa conceituação foi muito difícil para mim entender e entrar nela também. Mas aos poucos, né, com as aulas, participando das oficinas, eu fui entendendo. E essa nova postura do empreendedorismo, isso foi que eu fiquei pensando, né, no meu depoimento. Porque atualmente, né, agora nesse 2016 que a gente está, não necessariamente a pessoa decide, eu tenho uma ideia genial, eu vou empreender. É um caminho, meio que o único caminho, porque já está difícil, o emprego está difícil, e a pessoa ficar na informalidade é muito difícil. Então, você acaba indo naquela opção por ser a opção até mesmo de sobrevivência. Não é muito assim uma escolha. Então, quando eu entrei também na incubadora, eles falavam: o nosso capital é social. Esse era o slogan. Eu ficava pensando sobre isso, e conforme vieram as aulas, eu vi que para empreender você aprende lá na cartilha, chega a parte financeira, é o quê? O capital inicial e depois o capital de giro. Mas se você é uma pessoa que não tem capital inicial e não tem capital de giro, mas você está empreendendo, aí vem aquele ponto de interrogação gigante, né? O que você vai fazer? Não tem como. E aí isso gera muita tensão, mas ao mesmo tempo você continua ali por seu caminho que você decidiu seguir, né? Escolheu e decidiu seguir. Então, aí aos poucos, quando você falava da rede autônoma, no começo eu não entendia, aí depois eu comecei a ver justamente a autônoma, porque é um terceiro setor para você aprender a não só sobreviver, mas a ganhar dinheiro, né, a ter lucro, a distribuir, a criar também emprego, em paralelo, um outro caminho fora
de quem não tem o capital de giro nem o capital inicial e ainda assim consegue empreender com as parcerias, né? Então isso realmente foi assim que nem desceu o Espírito Santo mesmo para você ver aquela luz, né? E você falava, desde o dia da palestra da UERJ, quando você falou, eu achei interessante aquilo, mas eu não conseguia entrar no conceito, mas foi a vivência. E também, aí um parênteses, né, que eu antigamente fazia análise, muitos anos com um psiquiatra que eu gostava muito dele. Eu li um livro de autoajuda e ia toda feliz lá mostrar para ele. E ele torcia o nariz. Aí um dia eu falei, por que você torce o nariz? Ele falou, porque você pegar a teoria e ficar lendo, faça isso, tudo no imperativo. Faça isso, faça aquilo. Pereré, é muito lindo. Você fecha, entra na sua vida, nos seus problemas mesmo atávicos, você não consegue seguir a cartilha. Você vai e vai do seu jeito, né? Então, já a terapia com vivências, né? Porque ele era todo freudiano a favor disso mesmo, da experiência. Então eu vivi, aí agora eu vou dar um depoimento do que me aconteceu em dezembro, que através da experiência do laboratório, eu acho que realmente entranhou em mim o aprendizado, porque eu consegui utilizar as parcerias e me salvar de uma situação muito difícil, né? Então aí foi que eu tive um insight total mesmo no começo do ano, que foi o seguinte: eu estava com desenvolvendo um trabalho desde julho, fechei o contrato em julho, para um condomínio, uma reforma de fachada de um prédio, que eu acho que eu até mencionei aqui. Aí desenvolvendo esse trabalho, mas no meio do caminho, na comissão de obras, entrou um morador que tinha uma construtora e que era contra o projeto que estava sendo desenvolvido. Ele queria colocar outras pessoas, outro escritório, e aí ele foi solapando o projeto, e assim, toda reunião ele levantava umas tarefas impossíveis de cumprir, e aí eu ficava naquilo. E comecei a patinar, cada vez a situação foi ficando mais terrível e aquilo começou a me consumir muito e a me bloquear criativamente, porque estava envolvida naquela nuvem de problemas, em novembro, dezembro, já sem saber o que fazer, cada dia piorava, aquilo uma bola de neve, né? E não era porque começou a chegar na seara jurídica e não era minha competência, então eu não sabia se eu deixava seguir o meu impulso de botar para quebrar, mas ao mesmo tempo eu ficava com medo daquilo, que eu falava, nunca botar para quebrar é a solução. Mas aquilo ia me dando muita aflição, né? E aí, como eu não botava para quebrar, assim, acho que me falta um pouco de assertividade, eu também ficava muda. E conforme eu ficava muda, a situação ia piorando e aquilo me paralisando, eu sofrendo, e chegando perto do Natal, aí eu juro por Deus que eu comecei a pensar do mapa que a gente fez no final, quando a gente fazia as canetas coloridas das ligações com os parceiros, assim. Aí eu pensei numa advogada que ela trabalhava no escritório do meu irmão, junto com o meu irmão há muito tempo, e ela me pediu para eu fazer o projeto do apartamento dela. Tinha comprado um apartamento e ela queria alugar, e por ser muito amiga do meu irmão na época, eu fiz o projeto, ajudei com a obra, mas não cobrei dela. Mas também não foi para depois usar, foi uma coisa que eu fiz mesmo, porque eu era perto da praia, aproveitava e ia ver a obra, aí andava um pouco na praia, gostei daquilo. Aí eu pensei, a doutora Esther, meu Deus, ela vai me ajudar nisso. Aí eu falei com ela, a partir de que eu consegui contactar essa parceira, aí é uma palavra que a incubadora usava, me dá até vontade de chorar isso, porque o empoderamento, eu comecei a me sentir com mais poder, não fiquei mais vítima daquela situação, terceirizei essa agonia para a advogada, que era a seara dela. Aí ela me ajudou a redigir, assim, quando eu contava para ela aquele calvário, na mesma hora ela já dizia, não, isso é tal coisa, isso vamos dizer, foi setorizando, aí minha ansiedade diminuiu, ela fez uma notificação extrajudicial, o texto eu fiz junto com ela e com a arquiteta, que é minha parceira também, que estava. A minha parceira, ela é condômina do edifício, então quer dizer, foi um melê horroroso. E depois, quando foi essa notificação, foi tampar aquele problema, acabou o problema. E quer dizer, eu pude vivenciar, antes da entrega do certificado,
como todos os ensinamentos aqui deram certo e me tiraram de uma situação extrema da prática profissional. Então, assim, eu acho que eu fico até arrepiada, porque foi um fechamento de ouro mesmo. E a parceria que eu já tinha com ela há tanto tempo, quer dizer, como isso dá certo, porque eu não teria dinheiro para contratar um advogado, né, ali. Talvez você nem pensasse, porque você já conhecia ela, por isso que você também... E ela, na mesma hora, quando eu falei de honorários, ela falou, que isso? Você fez meu apartamento, você está esquecendo disso? Quer dizer, eu também não fui falar, olha, porque você... Então, foi tão bom isso, porque aí eu voltei à vida, porque eu fiquei um mês, foi em cima do Natal, quer dizer, não tive Natal, Réveillon, tudo, eu ali azucrinado. O problema, né, foi crescendo. Aí, antes do carnaval, eles receberam a notificação extrajudicial, então quem não teve carnaval foi eles, né? Não que eu quisesse vingança, mas com o ferro fere, né? O ferro fere, né? Mas também será ferido. Aí, conclusão, foi muito bom, sabe? E eu me lembro, e na hora, assim, quando eu tava, eu falava, gente, isso não vai ter fim, me veio na cabeça o pilô no final, quando a gente fazia, e assim, pra cima, essa imagem visual, aí eu entendi tudo, finalmente caiu a ficha do laboratório, sabe? Entrou na minha cabeça mesmo, na prática, né? Então foi muito bom. E teve um resultado bom também, né? Então aí eu vou, porque toda vez que eu tinha aula de empreendedorismo, começava capital inicial, capital pronto. Agora não dá. Aí tudo que você falava da rede autônoma, aí foram juntando todos aqueles pedacinhos na minha cabeça, e como que diz, foi uma experiência vivenciada, com todas as práticas aqui, não foi só uma teoria, né? E inserida na minha prática profissional. Então isso, aí é que eu entendi mesmo o valor do trabalho, né? De ativar esse terceiro setor, né? E aí, poxa, achei... Então agora eu amo a rede autônoma, eu quero que tudo dê certo mesmo. Obrigada. Esse depoimento da Cristina é um depoimento que emociona e que me traz uma certeza de que a gente só transforma alguma coisa a partir de uma demanda, a partir de uma questão. E esse empoderamento e essa autonomia é a nossa condição de colocar o nosso problema de forma a trazer elementos para a solução desse problema e não simplesmente apresentar as nossas carências, porque nós só apresentando as nossas necessidades a gente não tem condição de transformar. Então, do ponto de vista do design, do ponto de vista do laboratório, a gente tem que mudar essa concepção, essa visão. A gente não está aqui para atender a necessidade do consumidor, mas para atender a demanda daquele que nos procura. E para atender essa demanda, a gente precisa ter canais. Canais para manter o nosso contato, a nossa convivência, mesmo que seja à distância, para que você possa, a partir dessa experiência que você relatou e de outras experiências que você teve, contribuir com a transformação do teu espaço de trabalho e que isso se multiplique também com os teus colegas, porque quando a gente consegue sair daquilo que só ajuda nós mesmos, a gente consegue entender o que é a demanda. Tá? E quando a gente está voltado só para aquilo que a gente acredita que vai fazer o nosso empreendimento andar, e a gente não enxerga ao redor, não enxerga os outros profissionais, não estabelece essas redes de forma crítica, de forma abstrata, conceitual, entende isso, traz elementos que possam contribuir com a consolidação daquilo, não é só a prática, é o resultado dessa prática transformada em alguns aspectos mesmo conceituais que são incorporados ali àquela rede, né, aquele espaço, a gente consegue não ajudar no sentido assistencialista, mas quando
contribuir para que os outros também coloquem as suas demandas, e essa demanda que o outro coloca vai transformar o nosso espaço, vai contribuir com o nosso crescimento também. Então, quanto maior a nossa capacidade de transformar e de contagiar com essas experiências os nossos parceiros, mais a gente agrega e mais a gente tem condição de ter um espaço de trabalho sadio, né? Um tempo vivido de uma forma boa, de uma forma saudável, e que a gente possa então ter olhar o nosso passado, agradecendo pelo que a gente recebeu, olhar o nosso presente, estando realmente presente nele, valorizando aquele tempo que a gente está vivendo, dando importância e valor a ele da melhor forma e buscando transformar esse presente para que o futuro seja dando uma contribuição. E essa é uma grande inovação, mas é uma inovação até filosófica. Não é só, vou inventar uma lâmpada de água. Ela é uma inovação mesmo cerebral para todos os inventos estarem incluídos, integrados nessa postura, uma nova postura de terceiro milênio mesmo, né, de olhar para os lados, né, fluir todo mundo, e também não ficar a gente ilhado, né, fechado, né, sem trocar, né. E do ponto de vista dessa edição agora do nosso curso, a Cristina ressaltou bem quando a gente estava conversando aqui antes da filmagem, do depoimento dela, que a gente teve a participação dos estudantes de licenciatura e do curso de design de interiores que acompanharam as oficinas como observadores como parte das atividades de uma disciplina eletiva implementada desde o ano passado aqui na Escola de Belas Artes, chamada Iniciação, Extensão e Design. Então, essa disciplina é a disciplina teórica e prática, com 3 créditos, e o trabalho prático foi o acompanhamento das oficinas como observador. E a contribuição dessas pessoas também para essa edição do curso, que a Cristina me lembrou e que eu gostaria também de deixar registrada aqui. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pró-Reitoria de Extensão, certificamos que Cristina de Camargo Barroso concluiu o curso de Extensão, Design e Inovação, realizado no período de 5 de maio a 17 de novembro de 2015, com carga horária de 24 horas. O curso foi promovido pela Escola de Belas Artes do Centro de Letras e Artes, estando devidamente registrado na Pró-Reitoria de Extensão do Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2015, assinam o certificado eu, professora Belique Maria de Monteiro, coordenadora do curso, e Maria Melo de Malta, professora Maria Melo de Malta, pró-reitora de extensão da PRC. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho desenvolvido em vida longa, né? Laboratório.